sempre gosta de trazer para o ouvinte da CBN aqui o assunto na pauta instantânea, né, conforme ele vai saindo, né, em Brasília, é notícia em Brasília, é notícia no Brasil todo. E certamente esse é um assunto que interessa a uma categoria muito expressiva no nosso país. Uma categoria que aumentou consideravelmente, né, a categoria, os motoristas de aplicativo, principalmente depois, no período de pandemia, pós-pandemia, muitas pessoas encontraram nessa atividade a sua remuneração diária, o sustento da sua família. O presidente Lula assinou ontem a proposta de projeto de lei que regulamenta o trabalho de motorista de aplicativo. Esse texto do projeto de lei complementar vai para votação agora no Congresso Nacional. E precisa passar por algumas comissões nessa análise. Para a gente conversar um pouco já sobre esses anúncios que foram feitos nas últimas horas, já está com a gente o Rômulo Pinheiro, nosso colunista, articulista aqui da CBN, que sempre está comentando esses assuntos, o que acontece em Brasília e trazendo numa fala mais direcionada para o ouvinte aqui da Rádio CBN Amazônia. Rômulo, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, minha amiga Tatiane Lobato. E, claro, esse assunto vem mexendo aqui com o capital e com o Brasil inteiro. E a gente está sempre a postos para trazer para o nosso ouvinte aquilo que é de melhor e mais importante e relevante da informação aqui de Brasília. Gente, geralmente o Rômulo está com a gente, né, Márcia, na quarta-feira. Mas aí a gente não podia esperar para amanhã um assunto que está na pauta, né? E que está exatamente hoje, né? Muitos motoristas já começaram a se perguntar como é que vai ser. Quanto é que vai ser essa contribuição? Rômulo, a Márcia Serrano com a gente lá em Macapá. Bom dia também para a minha amiga Márcia. Bom dia, Rômulo. E é claro que esse assunto é muito relevante porque o governo pegou, para fazer essa proposta, pegou dados do IBGE de 2022. E naquele momento havia 778 mil pessoas que trabalhavam via aplicativos. Hoje esse número com certeza deve ser um pouco maior. E isso é um assunto que a gente vem debatendo nas últimas, sempre nas quartas-feiras, a questão de como aqui em Brasília o Supremo Tribunal Federal está analisando essa briga com a Justiça do Trabalho com relação ao reconhecimento ou não de vínculo empregatício entre essas pessoas. E é claro que a gente, inclusive essa semana anterior nós falamos sobre isso também, que foi aberto um julgamento para saber se haveria ou não repercussão geral aqui no Supremo, ou seja, se o julgamento de um caso valeria para todos os outros, envolvendo motoristas de aplicativo e essa possibilidade de reconhecimento de vínculo. E aí nós tivemos então esse anúncio na data de ontem, mas esse grupo de trabalho já existia desde 2023, ou seja, já as discussões já se iam muito avançadas nesse ponto, e acaba que nós temos um contraponto, porque, Tati, Márcia, que a gente sempre comenta que como é importante, e foi importante essa flexibilização das relações trabalhistas lá em 2019, por outro lado também nós tivemos regressos com relação à proteção desse trabalhador, principalmente esses que trabalham com aplicativos. Então, o que se busca nesse projeto, que a gente acompanhou aqui a leitura ontem e ainda vai ser deliberado no Congresso, mas o que se procura é fazer esse meio termo entre garantir essa flexibilidade, ou seja, essa mobilidade e facilidade que o trabalhador vai ter de fazer vários aplicativos ao mesmo tempo, como já faz hoje, mas também garantir o mínimo de condições para que ele exerça esse trabalho. Então, a gente tenta sair um pouco desse extremo, que é tanto de um lado quanto de outro, de acreditar que tem que ser tudo liberado, ou seja, do jeito que está, ou então de tudo protegido, ou seja, com CLT, com vínculos empregatícios. Então, o governo busca esse meio termo e o pano de fundo também mora na recomposição dos cofres da Previdência Social, que há uma perspectiva, apenas uma estimativa, porque a gente não sabe se esses valores vão passar aqui no Congresso, com relação ao que foi proposto no projeto de lei, mas aproximadamente mais de 270 milhões de reais mensais à Previdência Social, caso seja aprovado nesses termos. Então, em que pese haver reclamações de um lado ou de outro, mas era importante um instrumento legislativo que garantisse o mínimo para esses trabalhadores, mas que também regulamentasse uma atividade onde muitas pessoas estão atuando, como bem disse a Tati agora no início, depois da pandemia. Isso intensificou bastante, foi um meio que as pessoas encontraram para garantir a sua própria subsistência. Enquanto nós estamos falando aqui, tem muita gente aí no trânsito exatamente fazendo essa atividade. Sim. E, claro, esse projeto ainda deve ser melhorado
aqui no Congresso, ou seja, 45 dias para analisar. Isso é uma questão que a gente pode confirmar aqui. Ele vai ser votado nesse prazo de 45 dias, porque ele é um projeto de urgência, ele tranca a pauta aqui da Câmara e do Senado, então invariavelmente eles vão decidir nesse prazo, e pelo início que se tem, é um meio termo para tentar equilibrar essas relações entre funcionários e as grandes empresas de aplicativo. Rômulo e Tati, a gente conversava mais cedo aqui com o presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos aqui de Macapá, o Charles Gonzalez, e ele disse uma frase assim que ficou marcada. Se a gente não trabalha, a gente não ganha. E se a gente sofre algum tipo de acidente ou coisa parecida, a gente não tem como recorrer, né, a um benefício, porque falta essa regulamentação. Então, tem uma preocupação muito grande. Só aqui no estado, ele deu o número de 8 mil aplicativos, né, motoristas de aplicativo. É um número, para o nosso estado, é um número bastante significativo. Então, é realmente uma pauta que a gente precisa ficar de olho, porque com a pandemia, como a Tati falou no início, muitas pessoas lançaram mão, né, desse serviço, foram para a rua para trabalhar, para defender o seu pão, e realmente essas pessoas não têm nenhum direito, né? Márcia e Rômulo, só acrescentando aqui também nessa nossa conversa os dados do Pará, me perdoe, Rômulo, de acordo com o Sindicato dos Motoristas de Transporte por Aplicativos aqui do Pará, há pelo menos 25 mil motoristas de aplicativo rodando só na região metropolitana de Belém. Só aqui. E vejam que esse ponto é um ponto muito importante, quando a gente dizia que era necessário haver algum instrumento de proteção e garantia mínima do trabalhador, porque muitos desses, e antes que alguém vá comentar no sistema da Previdência Social, a pessoa pode contribuir como trabalhador autônomo e dessa forma ela tem direito aos benefícios da Previdência, independente de ter vínculo empregatício ou não. Então, antes que alguém diga, mas aí o trabalhador poderia fazer autônomo, então teria os mesmos direitos e não precisaria da legislação. O que ocorre é que, ante a situação que existe da remuneração, apenas em torno de acordo com dados do próprio IBGE, do próprio governo, apenas 22% a 23% dos trabalhadores contribuem para o INSS para ter essa proteção. E isso significa um valor muito pequeno. Dessa forma como foi aprovado ou similar, você vai você vai trazer uma garantia de proteção do INSS para toda uma categoria sobre os mesmos índices que um trabalhador como eu, como vocês aqui, temos. Então você vai ter a contribuição aí em torno de 7,5% do trabalho do salário de contribuição, que é em torno de 25% da renda bruta, ou seja, do motorista aplicativo, e as empresas pagarão 20% sobre esse total. Então você percebe que a proteção ao INSS é garantia essencial para qualquer trabalhador. As pessoas reclamam do SUS, do INSS, mas se esquecem que o INSS é um dos planos de seguridade mais amplos que tem. Eu duvido o pessoal fazer uma cotação com o segurador de saúde, aí, ou de segurança, enfim, ter as mesmas garantias que o INSS dá. É claro que tem vários defeitos, vários problemas, mas a cobertura é praticamente integral. Então, a mulher, por exemplo, vai ter auxílio maternidade, o homem, auxílio de acidente, assim, mulher, enfim, qualquer pessoa. Isso vai passar a ser parte do dia a dia de toda uma categoria profissional, porque agora vai ser descontado ali na fonte. E isso traz, é claro, um custo para o trabalhador, traz um custo para a empresa, mas as relações são melhor regulamentadas. Então, você vê cargas horárias agora com o projeto de lei. Isso não existia antes, ou seja, a pessoa podia fazer tantas horas quanto quisesse, mas ainda hoje fica assim. É bom deixar claro que esse projeto ele não vincula, não traz vínculo empregatício entre as empresas e os trabalhadores. Ele é um meio termo, ele garante esses direitos sem precisar vincular, tanto é que não há exclusividade. É claro que ainda há certas tentativas de não finalizar esse acordo. Por exemplo, há empresas de aplicativos que não aceitaram entrar nessa regra, aquelas que entregam alimentos, por exemplo, ainda não entraram nessa regra, nesse projeto. Outras empresas que trabalham com motociclistas, aliás,
também não entraram ainda no projeto, ou seja, não aceitaram os acordos firmados, então ainda há um espaço amplo para mais pessoas serem embarcadas nesse projeto. É claro que isso depende de uma roda de conversa, de conciliação também com as empresas, mas as chances de aprovação, Tati e Márcia, desse projeto aqui no Congresso são muito grandes. Por quê? Porque isso foi feito através de uma proposta de grupo de trabalho, com a participação dos representantes dos empregados e das categorias de aplicativos. E quando se chega dessa forma aqui no Congresso, é algo mais maduro. Então, muito provavelmente, nós poderemos ver aqui alterações nas disposições do projeto. Mas há uma chance muito grande, é claro. Aqui no Congresso e política, a gente comenta que política é como as nuvens do céu, elas podem mudar a qualquer momento e a qualquer direção. A gente nunca sabe. Mas, de acordo com o que se chega geralmente aqui no Congresso, quando há esse consenso, pelo menos entre as duas partes envolvidas, a chance de aprovação é muito grande, só se vão alterar algumas disposições do projeto em si, com relação à carga horária, ao percentual de contribuição, mas você vê agora uma garantia melhor. E isso se configura também para os próprios trabalhadores, porque agora nós temos aí para eles uma garantia de um piso salarial, que ainda há discussões, porque é muito pouco, assim, eles vão receber em torno de R$8 a hora trabalhada, já tirando os custos, né, do que da despesa, ou seja, de ter um celular utilizando, de ter aí combustível e etc., manutenção do veículo. Mas uma das discussões muito importantes era a chance de defesa para quando aquele entregador, ou seja, aquele trabalhador, ele era excluído sem qualquer tipo de defesa do aplicativo, ou seja, são mudanças muito importantes, atendem uma demanda gigante de pessoas e, claro, que nós teremos, em que pese uma resistência aqui a colar, o fluxo, ou seja, o resultado disso tudo tende a ser muito positivo para ambos os lados, porque aí as empresas, por exemplo, de entrega, elas agora têm uma garantia e pediram já ao Supremo Tribunal Federal que suspendessem as ações envolvendo o reconhecimento ou não do vínculo empregatício. A tendência, como nós comentamos aí na última semana, é que o STF não reconheça esse vínculo, mas mesmo assim já há uma orientação aqui por Brasília para que essas ações sejam suspensas nesse momento, até que esse projeto seja votado e aí se regulamente de fato essa relação, e as ações aqui no Supremo elas acabam perdendo mais ou menos objeto. Muito embora aqui no Supremo também nós tenhamos ações que não envolvem necessariamente as duas maiores empresas de aplicativo de entrega, ou seja, incluem também as empresas de aplicativo de refeições. Nós temos duas principais que estão aqui no Supremo sendo analisadas, mas, é claro, isso vai depender aqui do projeto ser aprovado ou não nos próximos dias. Bom, a gente vai fazer o seguinte, são 11h16, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu vou trazer aqui a descrição de alguns tópicos desse projeto para a gente caminhar para a reta final da nossa conversa com o Rômulo, porque é muito importante a gente trazer o que está, né, o que consta nesse projeto, pelo menos os pontos mais importantes, e a partir daí o que está seguindo agora para a apreciação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, porque o projeto vai passar por comissões, precisa ser analisado em comissões e pode sofrer modificações. Uma fala que é muito contundente aí do governo em relação ao projeto é de que é importante que a própria categoria também fortaleça esse pedido ao Congresso Nacional, né? Faça esse coro com o Congresso Nacional no sentido da aprovação do projeto. Mas aí eu vou falar daqui a pouquinho na volta do intervalo sobre a jornada de trabalho, a remuneração, a contribuição, que a gente já mencionou aqui nessa nossa conversa com o Rômulo, e essa questão da contribuição ao INSS, com o INSS, tem sido um ponto contestado, inclusive, né, que não caiu muito na graça dos motoristas, né, desses trabalhadores. Mas a gente conversa sobre isso já já. Da CBN Amazônia sobre o projeto que foi enviado pelo governo federal para o Congresso, que regulamenta o trabalho por aplicativo. O Rômulo Pinheiro, nosso colunista aqui da CBN, está com a gente também, analisando alguns pontos, né? O Congresso, Câmara e Senado, eles têm 45 dias aí para analisar esse projeto, porque como ele foi considerado uma urgência, né, Rômulo, pode trancar a pauta. Então, certamente, isso daí é certo que os
o Congresso vai analisar. Bom, nos pontos, assim, de modo geral, jornada de trabalho. O período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas diárias. E para receber o piso nacional, o trabalhador deve realizar uma jornada de 8 horas diárias efetivamente trabalhadas. Isso é um ponto do projeto que trata sobre a jornada de trabalho. Remuneração. O trabalhador receberá R$ 32,09 por hora de trabalho, segundo o projeto, tá, gente? Isso pode mudar a depender da avaliação aí do Congresso Nacional. Nova categoria trabalhista. O projeto de lei propõe criar uma nova categoria para fins trabalhistas, o trabalhador autônomo por plataforma. Essa seria a denominação. Previdência social, que é um ponto aí também que está gerando polêmica. Os trabalhadores devem recolher 7,5% sobre os valores referentes à remuneração. E os empregadores, no caso as empresas, as plataformas, devem recolher 20% sobre os valores referentes à remuneração. São alguns pontos que eu estou trazendo aqui para essa nossa conversa, porque ainda vamos falar muito sobre esse assunto aqui, até por conta da análise que será feita pelo Congresso Nacional a partir de agora, Rômulo, mas que também não há uma unanimidade na categoria, muito embora hoje, inclusive, eu acompanhei a fala de um representante nacional dos motoristas, que é um avanço, mas não há uma unanimidade do ponto de vista dos tópicos da proposta, muito embora ela tenha sido construída a várias mãos, né? Então, eu queria que você também pontuasse essa questão, por exemplo, do INSS. O motorista não aceita ter que contribuir, né? Como é que vai ficar essa contribuição? Vai aumentar o que as plataformas recebem hoje da gente, né? Enfim, gerou muita dúvida em relação a isso, visto que pelo projeto o recolhimento das plataformas passa a ser de 20%. Pois é, Tati. E é claro que todas as vezes que se obriga alguém a mexer no próprio bolso, com certeza a insatisfação haverá, e ainda mais numa categoria que é altamente diversificada. Então, você tem pessoas que trabalham no aplicativo de variados graus de escolaridade, de variadas camadas sociais. É um engano achar que esse é um grupo homogêneo, né? Tem pessoas ali que estão por uma contingência da vida, outros porque já estão aposentados e querem continuar trabalhando. Então, é natural que nós tenhamos várias vozes divergentes com relação ao que está sendo aprovado ou que está sendo discutido com relação a isso. Isso porque, Tati, tem pessoas que já contribuem com o INSS em outras atividades. Sim. E tem pessoas que não já estão aposentadas ou algo parecido. É bom lembrar que, nesses casos, serve como qualquer outra categoria profissional. Ou seja, se você já trabalha numa outra atividade e recolhe o percentual máximo de contribuição para o INSS, ao realizar a atividade via aplicativo, não vai ser descontado esse valor quando você informa que você já contribui com esse percentual máximo. Entendeu? Então, se a pessoa, porventura, recolher mais de uma vez esse percentual acima do máximo, ela tem direito à restituição dessa contribuição pelas vias competentes lá na Receita Federal. Então, ainda há, de certa forma, e é claro, isso é natural, muitas informações desencontradas com relação a essa contribuição, mas o que é mais relevante é o seguinte: muitas pessoas até gostariam de contribuir com o INSS, mas não fazem exatamente porque a remuneração é muito curta. Então, há situações em que a remuneração fica para isso. Eu estou falando aqui de uma situação que a gente escuta, ouvir dizer lá na questão aí dos empregadores, dos aplicativos, aliás, dos trabalhadores de aplicativos, o que muita gente comenta que fica abaixo do mínimo para o essencial à subsistência dele. Então, muita gente não contribui para o INSS exatamente por não ter essa condição, porque recebe um valor muito abaixo daquilo que é devido, em razão do que repassam as operadoras dos aplicativos. Então, dessa forma, descontando em fonte, garante-se essencialmente que eles vão ter esse acesso aos benefícios do INSS e, pelo menos, terão uma remuneração mínima dentro daquilo que são as horas trabalhadas do projeto de lei. É claro que isso ainda vai passar para uma análise do Congresso, mas um dos pontos centrais desse projeto é a complementação previdenciária, ou seja, é a segurança também a esses empregados. Essas pessoas, na verdade, vou denominar trabalhadores autônomos, porque se criou uma nova categoria profissional,
Mas esse é um ponto que é irrefutável, ou seja, não será modificado no Congresso. Ou seja, o Congresso não vai retirar a contribuição previdenciária, porque é um dos pontos-chave do projeto, né? Então, lógico que, ao ser analisado pelo Congresso, vai voltar para o Poder Executivo, para a sanção do presidente, que poderá vetá-lo naquele prazo legal, e depois volta para o Congresso se houver algum veto do presidente da República. Mas pontos centrais não serão modificados, porque é o principal do projeto, com relação à jornada de trabalho, pode ser alterada para mais ou para menos, mas um valor mínimo, máximo, aliás, vai ser determinante. O projeto da exclusividade também não vai ser alterado, ou seja, as pessoas vão poder trabalhar com vários outros aplicativos. E, claro, o mais relevante, garantia do mínimo para o trabalhador autônomo nessas empresas de aplicativo, que é a garantia da Previdência Social. São pontos, tá? Te reforço, Márcia, que poderão talvez ser influenciados nos percentuais de contribuição que o trabalhador vai ter que recolher e o que a empresa vai ter que recolher, que já está dentro da média do trabalhador comum, está nessa média de 7,5%, não fugiu do padrão. Então, o máximo que pode acontecer é uma alteração nos percentuais, mas da necessidade de contribuição, isso com certeza não será alterado. Olha, Tati, Rômulo, na outra ponta aqui, na ponta dos consumidores, tem já ouvintes preocupados aí querendo saber se tudo isso aí vai alterar o que a gente paga nessas corridas, que nos aplicativos são bem mais acessíveis, né? Não tem concorrência aí, e tem gente preocupado, viu? O Fábio Assunção, o Antônio Carlos, eles estão preocupados com... Será que essa conta vai aumentar para a gente? A gente vai pagar mais por conta disso? Boa pergunta, Márcia. E os nossos ouvintes aí atentos. Eu também volta e meia, eu sou um consumidor também desses aplicativos. Claro que nós nos preocupamos bastante. E numa situação em que envolve uma atividade econômica, não podemos jamais cravar aqui que isso não vai sofrer alteração nas tarifas. O que a gente pode prever é que, como esse projeto foi feito com base em grupo de estudos dos próprios representantes dos aplicativos, já se foi feito esse estudo do valor da tarifa e do valor da compensação da remuneração financeira para os trabalhadores autônomos. Então, é claro que pode sim haver alteração nas tarifas, mas isso, como não foi imposto, pelo menos no projeto, de maneira unilateral, as empresas já têm, com certeza, um orçamento daquilo que vão passar a pagar e daquilo que vão passar a contribuir também para o INSS. Então, a tendência é que, uma vez já devidamente calculado, lembrando que nós temos mais de anos já nessa discussão, nesse grupo de trabalho, então vários estudos técnicos essas empresas fizeram com absoluta certeza e já sabem quanto de custos isso vai acontecer de acordo com o projeto. É claro que pode sofrer alteração com relação à votação no Congresso, isso vai ter um reflexo com certeza nas tarifas, mas nos termos do que foi apresentado, com o conhecimento e a conta já realizada pelas empresas, a chance das alterações não serem impactantes aos consumidores é muito grande. Uma das empresas, inclusive, já se falava que havia intenção de sair do país, caso o STF reconhecesse o vínculo empregatício. Com o projeto de lei aprovado, proposto, com a participação dela, ela já finca compromisso que tem intenção de permanecer no país e com certeza já fez esse estudo de cálculo dessa previsão aí para não repassar, ou pelo menos não repassar de maneira significativa aos consumidores esses valores. Bom, é certo também que esse assunto ainda vai render muita pauta, muita discussão, porque a gente precisa ouvir todos os lados também. Mas eu quero aqui pontuar, a Márcia trouxe aí essa preocupação já, né, dos clientes. Eu também, praticamente diariamente, uso o transporte por aplicativo. E eu trago uma realidade aqui de Belém, tá, gente? Começou a chover aqui, quando você aciona para uma corrida, o valor da tarifa está lá em cima. Bastou chuviscar aqui em Belém, o valor da tarifa já aumenta, né? Então, são vários fatores, não é apenas essa questão que pode incidir numa possível alta dessa tarifa. Outras situações também interferem, né? Mas que há uma necessidade de regulamentação, isso é fato, né? Agora, como o Congresso vai entender esse projeto, o que poderá mudar com esse projeto, é isso que a gente vai acompanhar. Serão cenas dos próximos capítulos dessa nossa conversa aqui com o Rômulo. Rômulo, mas de toda forma, o nosso compromisso já está selado para amanhã com outro tema importante, certamente, aqui na pauta. Combinado, amanhã, 11h30, a gente está aqui de volta com temas relevantes da capital que tem interesse para todo o país. Forte abraço.
Um abraço, Rômulo. Bom, Márcia, a gente vai seguir agora para o Repórter CBN de 11h30 da manhã. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta já com virando a chave, né? Virando a pauta para falar de mercado imobiliário, porque está chegando o prazo, o início do prazo para a declaração do imposto de renda. Eu sei que tem muito contribuinte já preparando a documentação, mas a gente vai trazer um olhar mais específico sobre a questão dos imóveis para esse período que é importante, é obrigatório para uma boa parcela da população, mas muita gente ainda tem dúvida quando vai fazer a declaração. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Márcia, agora são 11h30, Repórter CBN.